Hoje, um domingo muito especial, onde nós estaremos falando sobre a família, tratando sobre algo onde nós temos que termos muito carinho, muito cuidado e muito amor. Então, que o seu coração, o seu desejo esteja mesmo preparado para saber o que Deus quer de você e o projeto, o plano de Deus para a sua família. E melhor, assim dizendo, a família, o plano de Deus para a família de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu convido os irmãos, que você possa abrir a sua Bíblia. Vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Amém. Glória a Deus. Isso, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, graças te damos, Pai, porque em nome de Jesus, nós temos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é a lâmpada, a verdadeira lâmpada para os nossos pés, que nos guia, Senhor, que nos mostra, Senhor, o caminho, Senhor, que devemos seguir. A Tua verdade, Senhor, ela tem sido, Senhor, o nosso sustento, tem sido a visão daqueles que, Senhor, creem, que ocupam a sua vida no ensinamento e na sabedoria advinda dos céus. E nesta manhã, nós rogamos que essa palavra, essa mensagem, que provém, Senhor, do Teu Espírito, possa nos abençoar, possa, Senhor, saciar, Senhor, o nosso desejo e o desejo abençoador. E assim seja, Senhor, para a honra, louvor e glória do Teu santo e bendito nome, e que todos digam amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Amados, Deus tem um plano na sua vida. Em especial, Ele tem um plano para a família nos dias de hoje. A família de hoje. Nós temos na Bíblia várias e várias famílias que nós podemos tomarmos como exemplo, que verdadeiramente eles foram um exemplo, como foi o caso da família de Noé, que é ali uma demonstração, um exemplo de fé e obediência. A família de Abraão, fé e proteção familiar, ao ponto até de Deus mesmo dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós tomamos também um outro exemplo, que foi a família de Jacó, perseverança e amor, porque a formação da família de Jacó começou por uma perseverança, e ele perseverou até que fosse concedido com que ele casasse com a mulher que ele amava. Uma outra família é a família de Moisés, um exemplo de união e liderança. Isto mesmo, uma família unida e com um espírito de liderança. E uma outra quinta família é uma família muito conhecida, porque há poucos domingos foi até pregado, houve uma pregação sobre essa família, que é a família do Lázaro. Mas e a sua família? Não está nessa lista? Está. Porque nós estamos falando também sobre o plano de Deus para as famílias de hoje. E a sua família está no plano do Senhor. Embora nós estamos vivendo num momento entre tantas confusões, notícias distorcidas, e não se chega a uma conclusão, mas a família e o plano de Deus para a família de hoje, ela permanece. Essas famílias todas que nós citamos aqui, todos eles têm um histórico, e a sua família também tem um histórico, porque ela está no plano de Deus para o dia de hoje. E a sua família é vencedora.
Se assim você desejar, a sua família, ela é uma vencedora. E o que é necessário para isto? É preciso acreditar na palavra de Deus. É preciso acreditar nas promessas do Senhor. É preciso saber que Deus é Deus e que acima do Senhor não há outro. É preciso saber que as portas da sua casa estão abertas para o Senhor. Se assim você também permitir. Se assim fechar as portas para tudo aquilo que não edifica a sua vida, não vai edificar a sua família. Mas se você crer que o plano de Deus não é aquele sujeito nervoso, apavorado, o que eu vou fazer? Deus, Ele é tranquilo em suas palavras. Ele nos mostra a sua tranquilidade mediante as suas promessas e aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele quer para a sua casa. Qual é o seu desejo? O meu desejo é que Deus me abençoe. A bênção já está diante de nós. É necessário tomarmos posse em nome de Jesus. As circunstâncias são circunstâncias. Vamos ultrapassar as circunstâncias para sermos uma família abençoada em o nome de Jesus, a família de hoje. Olha, nessa sociedade pós-moderna, os valores morais legítimos têm sido constantemente atacados e desprezados. Os meios de comunicação têm conseguido facilmente estabelecer modismo e ser formadores de opinião dos mais fracos. A igreja é forte. Diz para a pessoa que está do seu lado: você é forte. Amém? Então, glória a Deus. Então, esse sistema criado para desestabilizar a família, ela não vai atingir a sua casa, porque você não é fraco, você é forte. Por que você é forte? Porque o apóstolo Paulo diz que nada poderá nos afastar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações, angústia, dores, ciúmes, nudez? E aí adiante ele diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Enquanto você declarar que você é um vencedor, que a sua casa, que a sua família, ela é uma vencedora, o inimigo vai te ver como forte e não como os fracos. Você entendeu isso que foi dito? Em nossa sociedade pós-moderna, os valores morais legítimos têm sido constantemente atacados e desprezados. Não vou entrar no mérito com relação a quais são esses valores morais. Mas a realidade é que todos nós sabemos desse embate que está havendo com relação aos valores morais, aos princípios religiosos. Os meios de comunicação têm conseguido facilmente estabelecer modismo e ser formadores de opinião dos mais fracos. Mas como você já declarou que você é forte, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, então nós vamos permanecer nessa convicção de que em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ora, veja o que diz a palavra do Senhor. Olha, nós estamos falando sobre a família de hoje, dos tempos de hoje. Mas nós encontramos na Bíblia o sustento. E quem somos nós diante dessas situações? Veja o que diz aí no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou. O Deus, letra minúscula, Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, quando o Senhor, Deus, nosso Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele cresçam não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele estabeleceu ali um parâmetro de uma recuperação da imagem e semelhança de Deus. Não se deixe ser confundido. Não deixe a sua casa, a sua família ser confundida. Olha, se temos a imagem e semelhança do mundo, nós não temos essa imagem nem o ensinamento do Deus deste mundo. Nós temos sim o sustento que vem do nosso Deus, que vem do nosso Pai. E a glória do Senhor há de resplandecer na nossa vida em o nome de Jesus. E a minha casa ela tem que ser, ela precisa ser lugar de habitação da presença do Senhor. Lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele tenha lugar de privilégio, privilegiado. E daqui a um pouco mais nós vamos falar sobre esse lugar, esse local privilegiado. Em o nome de Jesus, aleluia. As famílias cristãs, em meio a essas decadência e disseminação do mal, precisam assumir a postura de quem é vocacionado para ser o sal da terra e luz deste mundo. Olha, irmãos, lá no livro de Mateus 13:14, não precisa abrir a sua Bíblia, mas ele diz: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal da terra, versículo 13. E no versículo 14 ele diz: vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Se nós somos o sal, qualquer comida sem tempero não vale nada, né? Pode ser a melhor carne, pode ser a melhor refeição, mas se faltar o tempero, não faz diferença nenhuma, de uma inferior. E o Senhor diz: vós sois também a luz do mundo. Olha lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E é esta luz que o Senhor está dizendo. A sua casa tem que ser uma casa iluminada pela luz do Espírito, do poder de Deus, onde a palavra seja clara. Alguém consegue ler no escuro? Não. É necessário que a luz de Cristo, a luz do Espírito, esteja dentro da nossa casa, abençoando a nossa família. A bênção, ela chega a partir do momento que nós abrimos as portas para que Deus assim possa abençoar em o nome de Jesus. Não adianta entristecer o seu coração por causa das circunstâncias, porque vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Vai, mas tu não serás atingido. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, à tua esquerda, à tua frente, à sua retaguarda, mas tu não serás atingido. Porque a graça do Senhor te privilegiou mediante a tua palavra. Todos aqueles que foram curados, receberam a bênção do Senhor, satisfeitos ficaram pela sua bênção. Mas todos aqueles que foram lá agradecer, que confessaram ter sido curado por Ele, o Senhor disse: a tua fé te salvou. Que seja a tua fé a salvação para todos os momentos da sua vida, e assim abençoado seja a sua casa, em o nome de Jesus. Mas para isso precisa de quê? Determinação. Nós estamos lembrados. O primeiro versículo que nós lemos, lá de Romanos 12, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A nossa mente, ela tem que estar renovada através da palavra. Cristo nos renova todo dia. Cristo não é algo do passado, Cristo é algo do presente. Céus e terra passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, glória a Deus. Família moderninha não existe, mas a família renovada, essa existe, a família de Cristo. Você é a família, nós somos essa família renovada.
Por isso o apóstolo diz, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A nossa mente tem que estar renovada. Por que eu coloquei como exemplo aquelas famílias da Bíblia, começando por Noé, depois Abraão, Jacó, Moisés, e assim por diante. Coloquei porque são exemplos. Mas veja que o apóstolo diz, a mente renovada, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Porque senão as circunstâncias, elas vão nos alcançar. Mas se a nossa mente for uma mente renovada, irmão, de jeito nenhum. A palavra do Senhor, ela se renova. Ela se renova a cada dia. Pode ser logo mais, ou na semana que vem, né, um pastor vem aqui, um outro pastor vem aqui, e leia sobre esse mesmo versículo, e já vai ter um outro entendimento edificador, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela se renova para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então tudo isso precisa de quê? De uma determinação. No livro de Josué capítulo 24, versículo 15. Se nós não devemos nos amoldar, se nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, nós temos que ter uma certa determinação. E veja o exemplo do Josué, que estava vivendo um período de muita idolatria. Entre até os do seu povo, estavam se deixando ser encantados com aquelas idolatrias, com aquelas situações adversas ao ensinamento das Escrituras naquela época. E veja o que ele diz: se, porém, eu citei o versículo, Josué 24, 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, ele estava dizendo naquele dia, naquela época, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir essa parte B? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, alimente isto em meio a toda e qualquer situação. Olha, irmãos, nossos filhos sempre nos trazem algumas perguntas e nós não podemos ficar sem resposta, mas que não seja uma resposta de concordância ao que muitas das vezes está levando para um desânimo, mas sim que possamos ter uma resposta alicerçado, baseado nas Escrituras e no poder de Deus. Assim como foi essa resposta do Josué. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa o que estão fazendo lá fora, o que estão praticando. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aquela família que serve ao Senhor, certamente ela vai ser usada para ser abençoadoras, como diz o Senhor: vós sois o sal da terra, vós sois a luz desse mundo. Aleluia, glória a Deus. Isso não é pouca coisa não, irmãos, não é pouca coisa. Quando o Senhor disse lá no início: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Em João capítulo 8, versículo 12, vem o Senhor Jesus e diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Adiante o Senhor vai dizer: vós sois a luz deste mundo. Não é pouca coisa não, irmãos, é muita coisa, é muita responsabilidade, e isso vai ser cobrado, com certeza. Isso vai ser lembrado, certamente. Vós sois a luz do mundo. Olha, louvado seja Deus.
Nós sempre pensamos, irmãos, não adianta que o homem sempre pensa mesmo em coisas grandes. Isso vem desde mesmo das crianças. Na época dos meus filhos pequenos, ele dizia, eu quero ser jogador de futebol. Eu disse, ótimo, muito bom e tal. Eu quero ser jogador de futebol. Aí tinha um que dizia, o Jonatas dizia assim, eu quero ser o Romário. Eu disse, mas o Romário? Porque o Romário foi escolhido o melhor do mundo. Eu quero ser o Romário. Eu disse, não dá para ser o Júnior Baiano, não, e tal. Não, eu quero ser o Romário e tal. Porque nós pensamos grande. Isso já é mesmo uma tendência. Nós pensamos grande mesmo, pensamos. Agora imagine, quem está dizendo, vós sois a luz do mundo? Quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus, não sou eu. Foi o próprio Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não foi uma ideia do Mateus, né, o discípulo Mateus, que escreveu, mas sim, ele escreveu, mas a inspiração, e ele viu, ele presenciou quem estava dizendo, vós sois a luz do mundo. Pessoas que passam em frente à sua casa, você não sabe, mas elas olham e veem uma casa diferente. Pessoas já bateram na minha casa, minha casa é igual a de vocês, amém, irmão? Igual a de vocês. Pessoas já bateram na minha casa, eu moro assim na beira de rua, já bateram pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo isso, pedindo aquilo e tal, e até pedindo oração. Não sei porquê, mas Deus mandou que eu passasse por aqui, eu senti algo e tal, e pedi uma oração. Prontamente nós estaremos ali orando. Louvado seja Deus. Não é só a minha casa não, a sua casa também. Porque a luz do mundo está ali. É as paredes. É as paredes. Deve ser a pintura nova. Não, não é não. É porque você é a luz do mundo, o Senhor já declarou. Quando o Senhor declarou também para o Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, pode crer, a sua família é bendita. Só não será se você não levar a sério. Se você deixar passar essa oportunidade de ter uma família bendita pelo Senhor. E se igualar aos fracos. Mesmo diante de uma palavra em que diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, dominadores. Isso chega a assustar, mas só que após o apóstolo diz, vestivos, cingivos da armadura chamada Jesus Cristo. Com o capacete, a couraça, a espada, o escudo, os sapatos do Evangelho da Paz. Em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, essa é uma determinação, onde nós aprendemos com o Josué o que é ser determinado. Mas a determinação também, ela aproxima, atrai uma coisa muito parecida, que se chama perseverança. E no Tiago, capítulo 1, versículo 4, Tiago, capítulo 1, versículo 4, o pessoal do telão está de parabéns, eu ainda nem falei, já chegou ali, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa. Porque a perseverança deve ter ação completa. Olha, irmãos, nós às vezes nós achamos que porque não deu certo naquele primeiro passo, já não é a mesma vontade de Deus, eu estou desistindo. Pois ali adiante estava a nossa bênção. Aí só porque deu um problema aqui, nós não desistimos. Irmãos, jovens, se você tentou o Enem e não foi bem classificado, tente de novo. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Você não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, você não pediu ao Senhor, o Senhor sabe o momento certo de te abençoar, em nome de Jesus. Eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, e por pouco eu não consegui, não vou fazer mais concurso nenhum. Não é da vontade de Deus, é da vontade de Deus.
É da vontade de Deus. O que Ele quer é que você estude mais um pouco, se aprimore mais um pouco. Lembre-se do Espírito Santo de Deus que nos foi concedido, ao qual o Senhor Jesus ele nos diz: enviarei o meu Espírito, o Consolador. E o Senhor diz: Ele quem? O Espírito vos fará lembrar de todas essas coisas. Não vamos ficar esperando que Deus vai nos dar uma cola lá no momento lá do concurso do Banco do Brasil, do Tribunal Federal. Ele não vai dar uma cola, mas Ele vai fazer lembrar daquilo que você estudou. O que mais ocorre quando está se fazendo uma prova, o maior inimigo somos nós mesmos. É a questão do esquecimento. O nervoso faz esquecer. Mas o Espírito Santo, a quem você entregou a sua vida, ele te faz lembrar. É preciso ser perseverante. E a perseverança, diz o Tiago, é a presença, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso está dentro do quê? Do plano de Deus para a família de hoje. Para a santificação da sua família. Em o nome de Jesus. Problemas vão surgir, porque o Senhor Jesus, Ele nos disse, Ele nos alertou: no mundo tereis aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Não pense que foi uma maravilha quando a família de Jesus disseram: o seu filho já está lá no Sinédrio, já colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, as suas costas já estão lanhadas de tantas chicotadas, e suas roupas já foram até divididas lá entre os soldados. Sabe por quê? Porque ele agora já está lá numa cruz, semi-nu. Imagine para aquela família, para sua mãe, seus irmãos, família, aquela situação para eles. Mas em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele aceitou esse sacrifício para quê? Para que tivéssemos essa liberdade de hoje, estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, sabendo que nós temos uma garantia para a nossa casa, para a nossa família, e que tudo isso está dentro de um projeto de Deus para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Aleluia. Então, seja perseverante. Seja perseverante. E como você está falando de uma perseverança, e como lá no início nós lemos lá em Romanos, em que o apóstolo Paulo diz: não se molde nos padrões desse mundo, então tudo isso é preciso o quê? Uma purificação. E nessa purificação, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos quase terminando. Aleluia. E para purificarmos, qual é o exemplo que nós tomamos? Aí nós vamos buscar lá em Abraão, lá em Noé? Não, nós encontramos aqui pertinho, na palavra de Deus que se encontra. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor a todas as famílias que desejam fazer a diferença nesses tempos modernos. Vamos lá, o que diz lá em 2 Coríntios? Portanto, saiam do meio deles e se preparem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Aleluia. Você não vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, você não vai ganhar uma medalha, a medalha Tiradentes, que é um prêmio nobre, que é oferecida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, também a Câmara, os vereadores do Rio de Janeiro. Você não vai ganhar essa medalha, mas veja o que o Senhor está dizendo: e lhes serei pai,
e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso porque, toda essa promessa, porque, veja o que diz no início, lá no versículo 17, portanto, saiam do meio deles e separem-se. É preciso separar. A sua família não tem que ser uma família envolvida com as coisas que desagradam a Deus. Olha, o apóstolo Paulo, ele diz, todas as coisas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Cuidado com as inconveniências. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus, aquele que nos foi dado para nos fazermos lembrados de todas as coisas, ele também nos faz nos lembrar que nós temos um compromisso e que devemos zelar por esse compromisso, que a nossa casa não é uma casa qualquer. Se nós abrimos a porta para que Deus entrasse, Deus não muda, Deus é o mesmo. Lembre-se que quando Moisés, na curiosidade, ele foi até o local onde havia aquela plantação que estava em chamas, e pela sua curiosidade, chegando naquele local, o Senhor disse para o Moisés: não se achegue para cá, tire as suas sandálias, porque o local onde está pisando é santo. Guarde isso. A sua casa passou a ser um lugar santo, lugar da presença de Deus. Você não abriu as portas para Ele? A sua casa passou a ser um lugar santo. Ah, pastor, mas isso aí foi lá com Moisés. Não, Moisés não tinha um outro Deus, não. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, é o nosso Deus. E está presente todos os dias na nossa vida. Louvado seja Deus. E para terminar, eu gostaria de falar sobre uma família muito apreciada, a família da Bíblia, muito apreciada, nos tempos de hoje, tempos modernos. Ainda na semana passada, domingo retrasado, ela foi lembrada aqui, de manhã, domingo de manhã e à noite. E a família do Lázaro, a família de acolhedores. Marta hospedou o Filho de Deus, o Salvador. Hoje, Jesus bate à porta do nosso coração. Hoje, Jesus está batendo na sua porta. É Ele quem faz questão de entrar na sua casa, de estar ali no governo. Com a sua morte e ressurreição, não encerrou o plano de Deus aqui na terra, não, ele continua, irmãos. O plano continua. E a vontade do Senhor é entrar na sua casa, assim como foi na casa do Zaqueu. Na casa de Zaqueu, o Senhor disse: Zaqueu, desça depressa dessa árvore, porque hoje convém que eu fique na sua casa. Oh, glória a Deus. Mas aquelas outras pessoas que estavam ali, os egoístas, aqueles que sempre estavam à retaguarda do Senhor, que o seguiam, eles se achavam os tais. Em várias ocasiões eles já se mostravam assim. Inclusive até discípulos, mesmo os próprios discípulos do Senhor, já se mostraram egoístas no momento em que o cego de Jericó clamava: Cristo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Foram lá e disseram: fica quietinho aí, está vendo que o homem está pregando? Vai atrapalhar a pregação, fica quietinho aí. E o cego gritou ainda mais, e foi ouvido e foi curado. Haviam sempre os egoístas. E a mesma coisa aconteceu naquele momento, em que o Senhor disse: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje convém que eu fique na sua casa. Ah, mas os outros disseram: mas ele vai se hospedar na casa de um pecador? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? E Jesus, mesmo que ele não ouvisse, mas ele já sabia, porque até o pensamento Jesus já conhecia. E respondeu: olha, eu não vim
Eu vim justamente para salvar, para recuperar as ovelhas perdidas. Glória a Deus. Que a sua casa seja uma família que esteja voltada justamente para receber o Senhor e ser uma casa que possa hospedar o Filho de Deus, o Salvador. Jesus bate à porta da nossa casa. Ele diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, abra sua porta hoje, em o nome de Jesus. Qual é a sua aflição? Aflição porque essa semana aconteceu isso, mais aquilo. As coisas só acontecem com quem está vivo. O problema, eles vêm, eles surgem. É igual a gripe, ninguém pede para ficar gripado e fica gripado. Mesmo tomando a vacina, mas não fica gripado, mas pega o resfriado, que é diferente da gripe. Então, seja um acolhedor da presença de Deus. Veja, eis que estou à porta e bato. Quem? Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja assim como foi a Marta, que levou Jesus para dentro da sua casa. Ilustre presença. Que convidado ilustre. Que convidado ilustre. Mas esse mesmo convidado ilustre da Marta, ele diz, eis que estou à porta e bato. Abra as portas do seu coração, em o nome de Jesus. E concluindo, que possamos honrar a nossa família aqui neste mundo, com nosso amor, nosso compromisso, cuidado e com o que aprendemos através das Sagradas Escrituras. E que possamos passar pelos desafios a que estamos sujeitos, sem perder a comunhão com Deus e a família que Ele nos deu aqui na terra. E que todos digam amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te convido a ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso. Com o seu coração totalmente disponível para Ele. Deus quer te abençoar. Ele quer fazer mais. E quando nós, pregadores, nós dizemos, Deus quer te abençoar, não quer dizer que você não é abençoado. É mais bênção. Bênçãos sobre bênçãos. Graça sobre graça sobre a sua vida. Mediante a palavra de Deus. Mediante tudo isso que nós ouvimos nesta manhã. Tudo isso que o Espírito Santo nos revela. Nos faz lembrar a nossa importância. Quantas vezes, mesmo sendo um cristão, se esquece de tamanha graça, da graça maravilhosa do Senhor, e se deixa confundir com o mundo, se deixa confundir com as coisas vencidas, e não toma posse daquilo que é vitória. A vitória, ela está aí do seu lado, é essa pessoa que está aí do seu lado. Aí está uma vitória. Ela venceu todas as barreiras nessa manhã para poder chegar até aqui. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, de santificação, meu Pai. Por esse momento em que o Senhor nos faz lembrado de que somos a família. E que o Senhor tem um projeto para a família nos dias de hoje.
e que o plano do Senhor não vai mudar por causa do homem, não vai mudar por causa de imposição alguma, não vai mudar por causa da modernidade, mas pelo contrário, o Senhor fará prevalecer a tua palavra, viva, eficaz e renovadora. Ah, Senhor, que maravilha poder dizer, assim como disse o Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor possa sentir-se bem, Senhor, em estar, Senhor, no seio, Senhor, da família do teu povo. Que cada lar aqui representado nesta manhã possa ser cheio, Senhor, da tua misericórdia, do teu amor, do teu Espírito. E a graça do Senhor possa fazer-se derramar, Senhor, por todos os dias, por todos os momentos. Para que os nossos pés não venham, Senhor, se desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecemos no caminho que é o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade e também é a vida. Que haja vida, que haja o caminho, que haja salvação dentro, Senhor, de cada lar aqui nesta manhã, em o nome de Jesus. Cada família, Senhor, que te pertence, esse povo é teu. Oh, Pai Celestial, em o nome de Jesus, meu Pai. Ainda, Senhor, que os mares da vida se levantem, Senhor, mas a fé, Senhor, é o bastante, Senhor, para poder acalmar a toda e qualquer tempestade. Que a nossa casa seja uma casa alicerçada na pedra, no alicerce chamado Jesus Cristo, onde vindo as ondas, vindo a tempestade, batendo forte o vento, ela vai resistir, porque ela está alicerçada na rocha chamada Jesus Cristo. Certamente o Senhor pagou um preço para que esse projeto se concretizasse na vida daqueles que o temem e creem que a sua casa é a casa do Senhor. Que possamos fazer, que o Senhor nos ajude a fazer do nosso lar um verdadeiro lar cristão, onde a tua palavra ela seja primordial para toda e qualquer situação e decisões, em o nome de Jesus. Assim, ó Pai, nós entregamos, Senhor, a nossa casa. Se o Senhor bate a porta está aberta. Entre, Senhor, e abençoe a nossa casa. Desejamos sim, Senhor, cear contigo. Oh, louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Não precisamos nos preocupar com o que nós vamos comer, qual vai ser esta ceia, pois o Senhor diz: se abrires a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não precisamos preparar um banquete, porque ele é o próprio banquete. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Oh Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Que a nossa casa seja, Senhor, alimentada pelo teu corpo, pelo teu sangue. Como o Senhor mesmo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós queremos beber sempre, Senhor, desta água. Por isso, ó Pai, eu te peço uma bênção especial e espiritual para todas as famílias aqui nesta manhã, em o nome de Jesus. Para a família dos nossos vizinhos, sim, os nossos vizinhos, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, à nossa retaguarda. Nós pedimos, Senhor, que haja bênçãos sobre essas famílias, em o nome de Jesus. Que essa bênção, Senhor, seja uma bênção que possa esclarecer o desejo e a vontade de estarem na sua casa, de estarem na comunhão, na congregação, no meio do povo que louva e glorifica o teu santo nome. Que essa bênção, Senhor, ela leve justiça e salvação para os nossos vizinhos.
e tanto necessitam, Senhor, nesses dias de hoje, em o nome de Jesus. Nós não somos egoístas achando, Senhor, que essas bênçãos é só para a nossa casa, mas entendemos que o plano de Deus para as famílias nos dias de hoje, elas alcançam a todas as famílias, inclusive, ou talvez principalmente, os nossos vizinhos que estão carentes, porque o Senhor veio para libertar, para curar as ovelhas perdidas. Assim nós os abençoamos. Assim como nós tomamos dessa bênção para a nossa casa, nós os abençoamos em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja, ó Deus, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.